Olá, meus queridos alunos, estamos de volta agora com a nossa aula de ciências, nesta manhã de quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020. E hoje nós vamos iniciar o nosso estudo no capítulo 8. O que posso ver no céu? Na atualidade, o céu é estudado por cientistas por meio de telescópios de alta tecnologia, mas nem sempre foi assim. Desde o início da humanidade, as pessoas observam o céu a olho nu, com curiosidade, relacionando fenômenos naturais e acontecimentos do dia a dia com a aparência e a disposição dos astros. E você, gosta de olhar para o céu? Consegue identificar alguma constelação? Neste capítulo, você vai conhecer mais sobre o céu e a relação que as antigas civilizações tinham com ele. Página 23. Diga aí, na história da humanidade, o que havia além da Terra sempre causou fascínio nas civilizações, e esta curiosidade continua existindo. Esta imagem, conhecida como gravura de Flammarion, foi publicada pela primeira vez em 1888 e representa o ponto onde a terra e o céu se tocam. Observe-a e depois converse com a sua família a respeito das questões abaixo. Então vamos primeiramente observar com atenção essa imagem aqui e depois vocês vão trocar uma ideia com a família a respeito. Em sua opinião, o que o autor dessa gravura pensava sobre a Terra e o que existia além dela? Então, pessoal, o que o autor dessa gravura pensava sobre a Terra e o que existia além da Terra? Vocês sabem que aqui o autor, ele representou, no caso aqui, o Sol, a Lua, as estrelas, como se fizessem parte da Terra, como vocês podem observar aqui na imagem, certo? Porque estão do lado direito da imagem, como vocês veem, e representa, no caso ali, como se estivessem em uma categoria de algo conhecido, para além do nosso mundo. Então, ela representa uma realidade sobre a qual desperta a curiosidade com outros sóis, nuvens e também arco-íris, como vocês podem ver na imagem aqui, certo? Como você descreveria o que existe além da Terra? Como você descreveria? Bom, pessoal, vocês sabem que o Sol, a Lua, as estrelas, elas estão fora da Terra, né? Então, além desses astros, eles podem também tem os planetas, os sistemas, as galáxias, tá? Que também podem ser conhecidos, que são partes do universo. Tudo isso são partes do universo, né? Os planetas, como eu falei para vocês, sistemas, galáxias, enfim. Agora, use a imaginação e crie uma história para a situação representada na gravura de Flammarion. Então, você vai observar a gravura com atenção e você vai usar a sua imaginação e produzir uma história, uma pequena história para essa situação aqui, certo? Observe com muita atenção tudo que há aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? A imagem, o que nós temos aqui nessa imagem? É uma rica imagem, né? Representa muita coisa aqui. Então, façam um texto, uma história, contando tudo o que representa essa imagem aqui para vocês, tá bom? Página 24. A astronomia no decorrer da história. Então, vejam bem, aqui nós temos a imagem, né? Aqui nós temos uma pintura rupestre em rochas em Sáchica, Colômbia. Os círculos com linhas nas bordas em destaque podem ser consideradas representações do Sol, certo? Como vocês podem ver ali. O céu sempre chamou a atenção do ser humano. Existem registros de que as pessoas já faziam representações do Sol, da Lua e das estrelas em cavernas, pedaços de marfim ou outros materiais naturais, mesmo antes da invenção da escrita.
Há cerca de 2000 anos antes de Cristo, na região onde atualmente fica a Inglaterra, foi construído um monumento curioso. Nessa construção, as rochas chegam a pesar até 50 toneladas e ainda assim cada uma delas foi cuidadosamente posicionada para se arranjarem em formato circular. Arqueólogos descobriram que essas rochas não são ruínas de um castelo, mas um observatório astronômico muito antigo. Nele é possível determinar o início das estações do ano a partir da posição em que o Sol surge entre as rochas. Então vocês sabem já, né, que arqueólogos são cientistas que estudam o modo de vida de sociedades antigas por meio de análise de materiais como objetos e monumentos, obtidos de coletas e também de escavações. Observem aqui nessa imagem que nós temos Stonehenge, que é um observatório astronômico muito antigo em formato circular na Inglaterra. Tá? Continuando aqui na página 25, a luneta de Galileu. Em 1609, o físico e astrônomo italiano Galileu Galilei ouviu falar de um instrumento em formato de tubo com lentes de aumento, que permitia fazer observações à distância. Então, Galileu construiu uma versão desse instrumento para observar o céu, chamada posteriormente de luneta astronômica. Bom, pessoal, aqui está. Luneta astronômica construída por Galileu funcionava a partir de duas lentes que faziam com que o astro observado fosse visto em formato aumentado, em tamanho aumentado. As lunetas também são chamadas de telescópios refratores. Então, nós temos aqui as duas primeiras lunetas construídas por Galileu Galilei, que estão em um museu em Florença, na Itália. Observem com atenção a imagem aqui, certo? A luneta de Galileu fazia com que os corpos celestes parecessem até 30 vezes mais próximos. Esse aumento foi suficiente para que ele observasse pela primeira vez as crateras da Lua e descobrisse os 4 maiores satélites naturais girando ao redor de Júpiter. As descobertas de Galileu foram essenciais para a expansão do conhecimento astronômico. Ele era contrário às ideias de sua época, especialmente aquela que dizia que o Sol e os outros planetas giravam em torno da Terra. Galileu também fez descobertas importantes sobre os astros de nosso sistema solar. Por exemplo, com a sua luneta, ele visualizou manchas no Sol e registrou 4 das 69 luas de Saturno. Então, observe aqui na imagem, né, que nós temos aqui, que foi falado, né, Galileu Galilei, as fases da Lua, aquarela, Biblioteca Nacional Central de Florença, Itália. As fases da Lua aqui mostrada, né, e aqui nós temos o retrato de Galileu Galilei, olhos sobre tela, né, que foi feito por Justus Sustermans. Telescópios modernos, página 26. Desde a época de Galileu, os instrumentos de observação astronômica continuam sendo aperfeiçoados. Com instrumentos mais modernos, os astrônomos observam astros cada vez mais distantes e com mais detalhes. Observe a aparência de um telescópio refletor, que funciona com base em uma lente ocular, onde colocamos os olhos e espelhos que refletem a imagem do céu. Então, nós temos aqui a lente ocular, né, os espelhos e a luz. A luz que entra no telescópio é refletida em espelhos para chegar até os olhos do observador. Aqui nós temos, né, o telescópio espacial. Vamos lá. Entretanto, por melhores que sejam os telescópios, a atmosfera da Terra atrapalha a observação do céu. Para resolver esse problema, em 1990, foi lançado no espaço o telescópio espacial Hubble, que gira na órbita da Terra. Depois de um período de ajustes e correções,
O Hubble começou a enviar imagens de regiões muito distantes do universo como nunca haviam sido vistas, como vocês podem observar aqui na imagem, certo? Isso aqui nós temos o telescópio espacial, fundo imagem produzida a partir de fotos obtidas por ele, né? Cada ponto representa uma galáxia com bilhões de estrelas. Então, cada pontinho ali representa uma galáxia com bilhões de estrelas. Pessoal, aqui nessa parte aqui, eu cientista, aqui nós temos uma experiência. Essa experiência eu vou deixar livre. Se vocês conseguirem fazer, parabéns. Com a ajuda da família, é lógico, né? Se não conseguirem, se não der para fazer, porque às vezes vocês não têm a ajuda da família, não tem problema. Mas, importante, se conseguirem fazer, é muito bom, certo? E aqui também, na página 28, também tem uma outra experiência que vocês podem fazer, se possível, certo? E também tem aqui a questão que, se você fez o experimento da página anterior, da página 27, então após o experimento, o que você concluiu sobre o uso das lentes? Aí você vai colocar aqui. Caso você não tenha feito, não vai completar, né? Porque é após a experiência que você tem que fazer a resposta ali. Página 29, lápis na mão. Na pré-história, representações de situações do cotidiano, assim como dos astros, eram feitas por meio de pinturas nas paredes das cavernas. Use a imaginação para explicar a situação representada na pintura a seguir. Então, aqui nós temos uma pintura, como vocês podem observar aqui de perto. Aí na apostila de vocês podem observar. Então, pessoal, aqui nós temos os desenhos, né? Que vocês podem observar que são astros em formas, da forma como diferente, né? Vocês podem observar ali, né? Nós temos aqui uma pintura rupestre, né? Que pode estar identificando, tá? Alguns astros. Então, observe com atenção, veja, use a imaginação e que situação está representada aqui nessa imagem. Então, coloque com suas palavras. Assim como Stonehenge, na Inglaterra, no Brasil também foram descobertos sítios arqueológicos construídos por antigas civilizações. Um exemplo é o sítio arqueológico de Calçoene, no Amapá, onde grandes placas de rochas estão arranjadas em formato circular. Qual é o propósito dessas construções circulares feitas pelos povos antigos? Então, aqui nós temos um sítio arqueológico, né, de Calçoene, Amapá. Número 3. O desenvolvimento da astronomia teve a contribuição de muitos cientistas no decorrer da história. No entanto, alguns deles se destacaram, entre eles Galileu Galilei. Qual invenção de Galileu foi considerada revolucionária para o estudo da astronomia na época? Justifique sua resposta. Então, vocês vão ver, né, qual a invenção de Galileu foi considerada revolucionária, porque o que ajudava, né, talvez a enxergar melhor. Então, vocês vão pesquisar ali que vocês vão encontrar a resposta, certo? Agora, continuando aqui na página 30, exercício 4, analise a imagem e assinale as afirmativas verdadeiras. O que nós temos nessa imagem aqui? Observe com atenção. O menino usa o tubo de papel como se fosse uma luneta, verdadeiro ou falso? É possível que o menino veja a lua em detalhes com o objeto que ele construiu? Para conseguir observar alguns astros no céu, o menino teria que adicionar lentes ao tubo de papel, sendo possível alterar sua estrutura para combiná-las com espelhos. Então, você vai ver aí quais dessas afirmativas são verdadeiras. As verdadeiras, vocês assinalem com um X. Se tiver alguma falsa, deixe em branco. O periscópio é um instrumento utilizado em submarinos que permite aos tripulantes enxergar acima da água. Para ser construído, além de um tubo comprido, são usados lentes e espelhos. Relembre a atividade de construção de uma luneta com lupas, página 27 e 28, e analise o esquema ao lado. Então, nós temos aqui uma imagem
Observem com atenção essa imagem. No esquema do periscópio, faça um X sobre os espelhos e circule as lentes. Então, vocês vão fazer um X aqui sobre os espelhos, certo? E circular aqui as lentes, tá? Quais são o espelho aqui e quais são as lentes? Está nesse espaço aqui, ó, tá? Façam com atenção. Se esses instrumentos... Só um pouquinho, pessoal. No esquema do periscópio, faça um X sobre os espelhos e circule as lentes. Em seguida, indique quantas lentes há nesse instrumento. Então, quantas lentes vocês podem ver aqui, nesse espaço aqui? Dá para ver várias, né? Agora, compare o número de lentes do periscópio e da luneta que você construiu. Se nesses instrumentos as lentes fossem do mesmo tipo, em qual deles a imagem teria um aumento maior? Explique sua resposta. Então, aqui, pessoal, se você fez aquele instrumento, você vai fazer a comparação. Se você não fez, você só vai escrever o que você observou aqui nessa imagem, certo? Número 6. Observe as imagens e escreva o nome dos instrumentos representados em cada uma delas. Em seguida, explique a diferença entre esses dois instrumentos. Então, vocês estão vendo aqui dois instrumentos. O primeiro e aqui está o segundo. Vocês vão escrever o nome desses instrumentos que estão sendo representados aqui. Certo, pessoal? Nossa aula de hoje é essa. Façam um estudo com muita atenção, façam pesquisas, tá? E tenham todos um bom dia e voltaremos amanhã.